Portanto, tendo em conta todas as perguntas que o Milton já lançou, doutora Ana Gomes, eu apenas acrescento mais uma e apenas como chapéu para esta discussão, que de facto é bastante ampla e tem aqui vários assuntos e várias questões à mistura. Tem faltado coragem da parte dos governantes, incluindo de Portugal, do primeiro-ministro português, para levar ou para insistir nesta questão e levantar este debate também no Conselho Europeu e durante esta negociação que estou a assistir, quer em termos de quadro financeiro plurianual, quer também na questão do novo plano de retoma. Olá a todos e obrigada por desafio para falarmos sobre estes assuntos. Eu vou ver-vos. Esta, de facto, é uma questão que, do meu ponto de vista, está para além da coragem, embora também implique coragem política, mas implica conhecimento. Esta é uma matéria que foi tornada muito complexa para se lhe passar por cima e deixá-la entregue aos técnicos. Mas é uma matéria demasiado importante para ser deixada entregue aos técnicos. É uma ferramenta política por excelência, a fiscalidade, e o papel é ou que funcione de forma redistributiva da riqueza, ou pelo contrário, favoreça os mais ricos. E a verdade é que, e a acumulação de riqueza. E a verdade é que, no contexto neoliberal em que evoluímos desde 1980, desde o tempo Reagan-Thatcher, a fiscalidade passou a servir à acumulação de riqueza. É muito significativo que, por exemplo, os estudos de uns franceses, uns economistas franceses, que eu vou citar várias vezes e que estão hoje na berra nos Estados Unidos, e são jovens economistas franceses, discípulos de Piketty, o Gabriel Zucman e o Emmanuel Saenz, da Universidade de Berkeley. Eles têm estudado esta questão. O Zucman arranjou o emprego no dia em que caiu o Lehman Brothers na banca, e a partir daí não mais deixou de estudar este assunto. E eles concluíram, pelo estudo dos números, etc., que a concentração da riqueza em 1980, 1% dos mais ricos do planeta tinham cerca de 7% da riqueza. E nestes anos, desde 1980 até agora, os mais ricos, 1% dos mais ricos têm 20% da riqueza. Há uma concentração de riqueza absurda e perigosíssima. Isso já estava visto antes e foi isso, no fundo, que nós vimos nas várias comissões de inquérito que tivemos no Parlamento. Como se lembram, começou com a comissão que veio estudar o chamado LuxLeaks, logo no princípio do mandato de 2014. Foi uma guerra para estabelecer essa comissão. E foi mesmo uma guerra, incluindo na família política socialista. E a partir daí, depois as outras foram mais fáceis. E porquê? Porque justamente a área da fiscalidade é uma daquelas áreas que é suposta, nesta lógica neoliberal que tem presidido nos últimos anos, ser exclusiva competência dos Estados-membros. Portanto, não é uma área europeia, competência europeia. Que é um absurdo, porque, como já foi dito, de resto, há precedentes e há o próprio VAT, não é? Que é uma fonte dos recursos próprios da própria Comissão Europeia, do Orçamento Europeu, que é misto e sobretudo, porque, considerando que a fiscalidade está fora do alcance europeu e da disciplina europeia, na prática estamos a pôr em causa outros aspectos essenciais da Constituição Europeia, designadamente o mercado interno. Eu vi a senhora von der Leyen ainda a Susana há dias, ou ontem, ou quando é que foi, estar a fazer uma grande defesa do mercado interno, a importância do mercado interno para nós, como se o mercado interno não fosse importante para todos, e a começar pela própria Alemanha, não é? Mas
é justamente as regras da concorrência no mercado interno que são completamente desvirtuadas se negligenciamos a questão da fiscalidade e se temos os Estados-membros a competir entre si, como estão hoje, na fiscalidade, a tentar uns ser mais espertos que os outros naquela beggar thy neighbor policy que leva a tal race to the bottom. A Comissão, graças portanto, no fundo, à necessidade do Juncker demonstrar que tinha que se limpar em relação ao que tinha feito como Primeiro-Ministro do Luxemburgo e Ministro das Finanças do Luxemburgo, quando apanha com o escândalo LuxLeaks. Ele depois deu carta verde, em particular, a todos os comissários, mas em particular ao Moscovici. E o Moscovici fez vários relatórios onde, por exemplo, dizia que as pequenas e médias empresas na União Europeia pagam em média mais 30% de impostos do que as grandes empresas, incluindo as multinacionais, que fazem o esquema, está hoje organizado neste esquema neoliberal do chamado profit shifting, de desvio dos proveitos, dos lucros, para as jurisdições offshore, com todos os esquemas que chamam de otimização fiscal, etc. E que é um desvio colossal de recursos da União Europeia e de cada um dos nossos Estados-membros, recursos que tanta falta fazem. Ainda por cima no contexto atual de crise total, não é? Uma crise que não tem comparação com nada do que a gente tenha vivido, inclusive é a minha geração, visto que dizem que é a maior crise desde os últimos 100 anos e a comparação é o estado em que estava a Europa a seguir à Segunda Guerra Mundial. Ora bem, portanto, não é possível, não podemos de maneira nenhuma resignar-nos a essa ideia de que trazer a questão da fiscalidade para cima da mesa é uma questão meramente tática dos italianos e, no fundo, de arranjar argumentos para encalacrar, em particular os holandeses, que sabemos que são o principal offshore para nós, por exemplo, não só, mas também. É muito mais do que isso, é uma questão absolutamente de financiamento da própria União Europeia e de financiamento num momento em que mais do que nunca vai precisar de buscar todos os recursos para apoiar os Estados-membros no trabalho de recuperação. Portanto, enfim, temos o Conselho, o Eurogrupo já a apontar para o tal Recovery Fund. Esperemos que o Conselho venha a aprovar a ideia de que esse Recovery Fund vai ser financiado com a emissão conjunta de dívida por parte da Comissão. E isso vai ter que ser backed, securizado pelo orçamento da própria União Europeia. Ora, o orçamento é ridículo e como sabemos, neste momento nem sequer ainda está aprovado, não é? O orçamento plurianual. Portanto, eu acho que a questão fiscal tem que ser trazida absolutamente como uma questão essencial para o próprio debate do MFF, para o que vai garantir a tal emissão conjunta de dívida no quadro do tal Recovery Fund. E aí, deixem-me dizer-vos o que é preciso, é ir à basezinha que a própria Comissão concluiu. O Moscovici, o Milton falou na FTT, na Financial Transactions Tax. Foi, de resto, lançada pelo grupo político socialista e depois foi agarrada pela Merkel, não se esqueçam, em plena crise, portanto, tínhamos cá a Troika, a Merkel agarra no MFF. Até o Passos Coelho se juntou ao FTT, o projeto de FTT da Merkel, que ia avançar, porque aquilo fazia tão sentido no contexto de resto da própria Alemanha, que a Merkel agarrou na ideia. Mas e houve 11 países, incluindo nós, pela mão de Passos Coelho, que fazia tudo o que a Merkel lhe sugerisse, fomos dos iniciadores da FTT, que ficou pelo caminho, porque, obviamente, o setor financeiro e os ricos do planeta não queriam nem ouvir falar nisso. E no fundo, aí está, não é só... houve, digamos, uma espécie de coragem política instrumental num contexto concreto, mas depois não houve a capacidade de levar por diante e a FTT não aconteceu. Aliás, depois também se falou na taxa do digital, na taxa do verde para as alterações climáticas,
admitindo-se, por exemplo, que uma taxa sobre carbono para as alterações climáticas, enfim. Nada disso aconteceu. E realmente a verdadeira, mesmo a digital, teve o mesmo tipo de saída, digamos. Houve um conjunto de países que disse que ia avançar sozinho, ou mais ou menos em grupo, incluindo a própria Espanha e a França, mas depois ficou tudo em água de bacalhau. E não tem, obviamente, o poder de fogo que era necessário. A solução, como dizia o próprio Moscovici, e isso é claríssimo também, resulta do nosso último relatório das diversas comissões de inquérito, portanto, do que foi da comissão TAX, o relatório que foi aprovado em março do ano passado. A solução é o CCCTV, em inglês. Em português e em francês tem uma sigla ainda mais complicada, mas que é qualquer coisa. Isto CCCTV quer dizer Common Consolidated Corporate Tax Base, que é a definição conjunta do que deve ser a matéria coletável dos impostos. Portanto, depois ficaria a cada Estado decidir, para cada imposto, se a taxa é isto ou é aquilo, se é 10 ou 15. Mas haveria uma definição conjunta do que é a matéria coletável. Segundo o Moscovici, e eu estou de acordo, isto é a mãe de todas as soluções em matéria de fiscalidade. Quer dizer, não vale a pena ter uma FTT e uma taxa digital e uma taxa carbono. Uns Estados vão e outros não vão e as contradições são totais. A solução, de fundo, é o CCCTB. E, do meu ponto de vista, mais do que nunca, é isto. E a Comissão tem N trabalhos feitos sobre isto de demonstração. Onde é que isto parou sempre? Não sei, claro. Porque há o tal chamado Comissão do Código de Conduta, onde se sentam os governos, que aliás foi sempre uma guerra nossa, em opacidade total, e onde se revezam uns aos outros a fazerem o papel de mau, designadamente para fazendo valer a tal unanimidade. Mas mesmo isso, devo dizer que também já está de alguma maneira resolvido, porque foi ainda o Juncker que defendeu que a regra da unanimidade nas questões fiscais, com ela não se avançava, pudesse ser ultrapassada para a MQV através de uma cláusula de passarela, quer dizer, todos decidiam que iam avançar para uma MQV nas questões financeiras, permitindo, portanto, que se avançasse. E a solução era essa. O CCCTB era e continua a ser. Ora bem, Ana, desculpe interrompê-la, mas só porque, entretanto, já passámos aqui imensos temas. Mas voltando um pouco a esta questão da discussão de líderes, parece que António Costa pode, por exemplo, na próxima reunião de líderes, trazer esta questão para cima da mesa? Acha realmente realista que temos tempo, a verdade é que temos tempo para discutir ou para aprovar todas estas possibilidades quando, por exemplo, o quadro financeiro plurianual, o atual, termina no final do ano? Já estamos mais do que atrasados para aprovar um novo quadro comunitário. E depois peço só pode. depois passar aqui ao Nuno Aguiar também. Poder pode. Do meu ponto de vista, até deve. Mas não estou muito esperançada que o vá fazer, porque acho que aqui em Portugal há total insensibilidade para as questões, para esta relevância das questões fiscais, designadamente neste governo. Todas as soluções que têm sido de forma piecemeal, portanto, avança-se aqui e não há uma visão integrada. Portanto, admito que possa haver um certo interesse tático em suportar os italianos, que os italianos trouxerem a questão para cima da mesa, mas não olhando para a questão de fundo, que tem a ver, de facto, com os próprios recursos da União, e, portanto, liga-se à questão do MFF, tem a ver com os recursos próprios do Estado-membros, porque não está dito em lado nenhum que resultasse em matéria fiscal, por exemplo, de acordo em relação ao CCTB, não pudesse também, ou qualquer taxa especial, e eu já vou falar de uma taxa especial, não pudesse também contemplar o reforço dos orçamentos dos Estados, ser também receita para os Estados, é uma questão de se decidir uma parte para a União, outra parte para cada Estado, e eu acho que isto é particularmente interessante neste momento, e nós vamos ser confrontados com isso. Mesmo que os líderes, incluindo os mais progressistas, como é, sem dúvida, o caso do governo português,
mas para esta matéria não tem sensibilidade nenhuma, ao contrário. Vão ser mais tarde ou mais cedo confrontados com a necessidade de tomar medidas nesta matéria, estou convencidíssima. Espero que, de resto, que essa comissão do Parlamento que se vai criar seja um fator de pressão, porque vão ser precisas medidas extraordinárias, sim. E aí eu volto a uma taxa extraordinária, que realmente não é extraordinária, porque no passado sempre foi utilizada em tempos de grande crise, de grande depressão, e é exatamente isso que nós precisamos neste momento. Para além da questão de fundo do CCCTB, da definição conjunta do que é matéria coletável, nós precisamos, e todas as receitas já estão no nosso relatório tax, nós precisamos neste momento daquilo que economistas como o Zuckman e o Science têm vindo a defender, em particular na imprensa americana, que é uma taxa, um imposto por excesso de lucros, aquilo que em inglês se chama excess profit tax, que é, portanto, um imposto por excesso de lucros. Isto porquê? Porque justamente estão a ver que nesta conjuntura, aliás, e eles estão a defender isto particularmente por causa da crise do coronavírus, como uma das maneiras de acorrer às necessidades dos Estados para fazer face às despesas públicas que a crise do coronavírus implica, e eles dizem que é preciso voltar a impor uma taxa sobre os mais ricos e sobre os chamados excessos de lucros. Foi uma taxa que os Estados Unidos, o imposto, não é taxa, é um imposto, o imposto que os Estados Unidos aplicaram a seguir à Primeira e a seguir à Segunda Guerra Mundial. E que no caso da Segunda Guerra Mundial, inclusivamente, chegou a 95% dos lucros dos mais ricos. E eles estão a olhar, por exemplo, para a situação hoje em que, apesar da maioria dos cidadãos e das empresas estarem em stress total e a fazer face à depressão, há empresas que estão a ganhar prodigiosamente. E, designadamente, hoje, na era digital, são, obviamente, empresas do tipo da Amazon, do Facebook, do Google, do Zoom, e depois da saúde, 3M, Gillette. E, portanto, eles estão a fazer lucros absolutamente fabulosos. O Jeff Bezos, por exemplo, só este ano já fez qualquer coisa como 24 mil milhões. E, portanto, é preciso uma taxa, um imposto destes progressivo e que tem a vantagem, um imposto, enfim, quanto mais a fortuna, eles têm todo um conjunto de estudos que demonstram, aliás, baseados com experiências logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, como isso fez a diferença, permitindo aos Estados recuperar e, sobretudo, tem outro aspecto, é permitir lutar contra a concentração de empresas, e não é por acaso, felizmente, que hoje já temos a Fastager, por exemplo, a avisar com o que vem aí, e designadamente por parte da China, e a pedir aos Estados-membros que resistam. Estamos hoje a falar não apenas à escala europeia, mas à escala global. Portanto, impedir a concentração de empresas. E a outra questão, que é exatamente impedir o agravamento do fosso da riqueza. E hoje o fosso da riqueza é absurdo, é 0,1 na América, 0,1% tem tanto como os 90% da população em termos de riqueza acumulada. Os tais 20%, são 22% da riqueza mundial, que 0,1% dos mais ricos na América têm, equivale ao mesmo que imediatamente antes da crise tinham 90% dos cidadãos dos Estados Unidos. Portanto, isto hoje podem achar que é muito extravagante, e sim, é chocante numa lógica neoliberal. Mas hoje, quer o Bernie Sanders, quer o Warren, têm já uma proposta de uma taxa de um imposto sobre os lucros excessivos. Isto está a ser discutido na América. Os tais Zuckman e Emmanuel Sainz são professores em Berkeley. Todas as grandes, desde a Bloomberg à Boston Review, todos estão a discutir isto. Há várias vozes no Congresso neste sentido. E eu acho que isso vai ser, não vai ser obviamente com Trump. Aliás, os cortes de impostos de Trump foram exatamente no sentido inverso. E até para corrigir isso será numa próxima administração, que possivelmente será Biden. E se calhar... Em Portugal, só queria dizer, bom, em Portugal, para nós isto era muito importante.
porque nós somos um dos países que mais tem sangrado de recursos para os offshores. Isto foi o que nós vimos, quer dizer, os offshores não são uma coisa exterior e que se proíba por decreto, fazem parte do sistema neoliberal, fazem parte do sistema. E, portanto, nós só mudando o sistema e voltando a algumas receitas que justamente se aplicaram na Europa, na construção europeia, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, é que podemos, de facto, inverter esta trajetória que é tão desastrosa em termos de concentração da riqueza e de concentração de negócios, com todas as implicações que isto tem, de resto também, para a democracia, sobretudo na era digital. Para Portugal, eu proponho-vos que façam só estas contas. Apagão fiscal, 2011, 2014, os anos da Troika. Calculado que, no mínimo, 10 mil milhões tenham voado para os offshores sem controle das autoridades fiscais e sem controle do Banco de Portugal. Alguma coisa se terá aprendido disso? 2016 a 2018, 30 mil milhões foram para offshores. E, como sabem, num estudo da Comissão Europeia de 2019, sobre a riqueza em offshore só de indivíduos, Portugal está em terceiro lugar. Primeiro Chipre, depois Malta, depois Portugal. Em 2018, tenho aqui números, houve 7 mil, e estamos a falar só de riqueza de indivíduos, mas depois há as empresas. O grosso das transferências para os offshores são feitas por empresas a pretexto de pagarem royalties, serviços, dividendos, etc. Em 2018, houve 7.200 empresas portuguesas que fizeram transferências para offshores. 6 mil particulares. Estamos a falar de 113.875 transferências. É evidente que é impossível. Quer a autoridade tributária com os recursos que tem, quer o próprio Banco de Portugal, quer a UIF, a Unidade de Investigação de Informação Financeira, na PJ, não tem para aí 30 pessoas, poderem controlar todas estas transferências, ainda por cima quando elas só lhes são comunicadas a posteriori. Os bancos fazem as transferências e depois elas são comunicadas a posteriori, são corrigidas, sei lá. Estamos a falar, neste ano de 2018, estas 113 mil e tal transferências equivaleram a 8,9 mil milhões que foi para offshores. Ana Gomes, permita-me então pegar em todos esses números e pegar também